Você encontrou 1 Pedro capítulo 5? O verso de número 10 e o 11. Diz assim a palavra do nosso Deus. E o Deus de toda graça. Quanto de graça nele? Quanto de graça nele? O Deus de toda graça, que em Cristo Jesus vos chamou a sua eterna glória. A glória é? A graça é toda e a glória é eterna. Diga, a graça é toda e a glória é eterna. Depois de haver padecido um pouco. Ai, querido, começou a tua história. Depois de haver sofrido, padecido um pouco. É só um instante, viu, querido? Vai passar. Ele mesmo. É Ele quem vai fazer. Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. Parece que a palavra é a mesma, né? Fortificará e fortalecerá. São palavras distintas. São processos distintos. Existe um porquê. Depois de ter padecido um pouco, sofrido, a tua história você conhece melhor do que ninguém. Ele mesmo, diz o Senhor, eu mesmo vou aperfeiçoar, vou confirmar, vou fortificar e vou fortalecer. E o verso 11 eu termino. A Ele seja glória, aquilo que você estava louvando há pouco, ao Todo-Poderoso para todo sempre. Amém. Espírito Santo, fale conosco, como sempre tem falado. Essas palavras são benditas. Essas palavras são para esse momento. Eu creio, Rei da Glória, que aquilo que o Senhor vai estabelecer na vida desse homem e dessa mulher, ninguém poderia fazer. Traz a existência daquilo que parecia uma tragédia, um momento inesperado, uma coisa jamais planejada, traz a existência o fruto de uma semeadura que foi plantada na dor. Eu estou te ouvindo, Espírito Santo. O fruto da semeadura que foi plantada em meio à dor. Fale conosco em nome de Jesus. Todo que crê, diga amém. E graças a Deus. As palavras de Pedro, cheio do Espírito de Deus, elas não são palavras para uma época. Elas não estão apontadas somente para um tempo. A palavra é uma palavra de profecia. E eu diria, querido, se estivesse apontando para algum tempo, eu diria que essa palavra está apontando para esse momento da nossa vida. Essa palavra, embora ela tenha sido dada há quase 2000 anos atrás, essa palavra, querido, é muito ativa no mundo espiritual para esse momento. Eu vou dizer novamente, uma palavra que está ativa. O que significa isso? Uma palavra que tem efeito, tem poder. Uma palavra que pode ser trazida à existência. Por isso eu disse mundo espiritual, porque o mundo que você vive é natural. É por isso que a palavra de Deus diz, querido, que os que são dele, eles discernem as coisas no Espírito. Porque essa palavra é uma palavra espiritual. Uma palavra dada, lançada, e que está no mundo espiritual,
disponível para mim e para você. Ativa. Diga esta palavra. Está ativa. Está acesa. Ela é luz para a minha vida hoje. A palavra lançada é uma palavra bendita. É uma palavra que causa efeito. É uma palavra que muda aquilo que é mundo natural para algo sobrenatural. Para que eu possa discernir isso, querido, eu penso que o Senhor está levando a sua igreja por um caminho muito estreito. Você sabe que no passado, para tirar o povo do cativeiro, aquele cativeiro de quase 430 anos, o Senhor levou o povo por um caminho mais longo e mais difícil. A rota do deserto não era uma rota, querido, humanamente escolhida. A rota do deserto era uma rota, querido, para se desviar sim de certos obstáculos, mas era uma rota mais longa e mais difícil. O Senhor, querido, continua levando a sua igreja por um caminho que eu penso que não é o caminho mais fácil. Mais fácil seria concordar com o que há no mundo. Mais fácil seria, querido, trazer e misturar aquilo que há no mundo com aquilo que você discerniu através da escolha que Jesus fez, porque foi Ele quem nos escolheu primeiro. Poderíamos misturar um pouco do mundo espiritual com o mundo natural, fazer lá uma salada e dizer, não, isso aqui eu concordo, isso aqui eu não concordo, e caminhamos, ora concordando, ora discordando. Mas, querido, é interessante que não sou eu que devo concordar ou discordar. O fato é, querido, que todos que somos do Senhor, igreja escolhida, nos transformamos em servos. Entre nós não há senhores, não há patentes, não há maiores. Eu não decido por você. Pastor, você tem a posição de pastor. Sim, mas isso não me faz melhor. Não me faz maior. O que nos difere, talvez, seja a responsabilidade dada a cada um. E eu penso, querido, que se cuida de um, vai cuidar de 10. Se cuida de 10, vai cuidar de 1000. Se cuida de 1000, vai cuidar de 10.000. O que nos difere, talvez, seja esse cuidado de estar cuidando de um. Com muito zelo. De cuidar das ovelhas, para cuidar de gente. Do que você está falando? De Davi. Ele amava o que fazia, cuidava do rebanho com zelo e com amor, adorava o Senhor em meio às pastagens verdejantes, e o Senhor o viu. E ao sondar o coração dele, colocou ele num lugar de honra, acima dos outros homens. Mas começou cuidando e amando Deus, em que posição? Um simples. Eu digo simples porque a profissão da época era muito simples. Pastor de ovelhas. Recebeu toda a unção que vinha de Deus, se não bastasse um, recebeu 3. Mas o coração era o mesmo. Então, querido, o que difere às vezes é a responsabilidade. Mas o chamado, eu penso que está latente, visível, palpável para a igreja que quer seguir o Cristo. O caminho é como? Estreito. De escolhas. Sim, não. Não, sim. É de debate, discussão? Não. Aliás, querido, eu nem tenho tempo para debate. Discussão também não tenho. Eu sei para onde eu estou seguindo.
Ai, pastor, mas vamos debater aqui que caminho que é. Ai, querido, se você está em dúvida, debate com quem tem dúvida, porque eu tenho certeza. Vou debater o quê? Eu sei para onde eu tenho ido, porque eu sei em quem eu tenho crido. Amém, querido? Se você me perguntar o caminho hoje, o caminho mais estreito, ele está conduzindo, querido, a sua igreja por meio de adversidades. Vou dizer de novo, ele está conduzindo famílias inteiras por meio de adversidades, dificuldades, dias difíceis. Ai, pastor, eu não estava sentindo nada, não é que eu acordei lá. Não estou bem. Ai, estava tão firme naquele trabalho lá, não é que achei que ia me aposentar lá, a coisa aconteceu e não sei o que fazer. Do que você está falando? Estou falando de dia difícil, querido. De coisas que você talvez fizesse um plano estabelecido, de uma família que você jurou, dizendo, olha, isso aqui até que a morte separe. Sei que a separação veio e causou uma tragédia. Eu não estou falando que é Deus que está causando isso, viu, querido? Porque o sim que você disse também foi o sim de Deus. É até que a morte separe, eu também estabeleço isso. Aliás, na lei dele está isso. Mas ele tem dito, se quiser e me ouvir, comereis o melhor dessa terra. O fato é, querido, que os homens, às vezes eles não querem. Eles não ouvem. E é por isso, querido, que o Senhor traz à existência textos como esse, para dizer para você e para mim de novo, olha, tem um processo que eu vou fazer. Eu vou conduzir você por um caminho, não é o mais fácil. Mas quando você chegar lá do outro lado, você vai ver que até os seus músculos cresceram. Eu vou exercitar você, eu vou tirar você do comodismo. Eu vou tirar você dessa situação de sentar no ninho e esperar o pai e a mãe trazer. Não, você vai buscar o alimento. Alguns esperam o pai e a mãe, outros esperam o marido. Quantas famílias, querido, que a mulher era inteiramente dependendo do marido, o marido foi embora. E agora, pastor? E agora deixa Deus fazer. Ele vai fazer. Ele não desistiu de você. O Senhor vai fazer. Vou dizer de novo, querido, o Senhor vai fazer. Ele não desistiu de você. Os melhores dias da tua vida estão surgindo. E vai ser um processo. O próprio Deus está dizendo, o Pedro sendo usado, graça não falta. Porque toda graça está nele. Quanto de graça você precisa? Ai, pastor, eu preciso de muita graça. Tem nele. Alguns vão dizer, não, um pouco de graça já basta. Mas tem aqueles que querem mais, vão dizer, ai, eu preciso de muita graça. Muita graça. Aliás, quantos aqui precisam de muita graça? Ai de nós, se não fosse a graça dele. Mas se ele deu um montão para você, pastor Ricardo, que você levantou até as duas mãos, quanto de graça sobra para mim? Toda. Não vai faltar. Querido, graça não vai faltar. O que é graça? Esse poder que aperfeiçoa você a ser quem você nasceu para ser e a fazer aquilo que você nasceu para fazer. Graça não vai faltar. Você vai ser de fato. E você vai fazer de fato. Diga para o teu irmão, graça não vai faltar, viu, querido? O caminho é como? Estreito. Nós estamos vivendo o quê? Querido, tem aqui, ó. Se eu pedir para você contar, querido, mas tem muitos que vão vir aqui. Ai, pastor, mas está numa dificuldade, um levante. Não está fácil. Mas está no centro da vontade perfeita. Que isso é o importante. A certeza que você está no centro da vontade perfeita, é isso que te guia. Digo, o centro da vontade perfeita de Deus. Uma vontade que é perfeita, um desígnio,
um algo estabelecido que é perfeito. Não é a minha vontade, mas é a dele. Não é o que eu queria, mas é o que ele quer. Então está maravilhoso. Davi chegou a dizer, ai, de algo terrível nasceu algo maravilhoso, né? O parto é algo terrível, viu, querido? Eu já disse aqui outras vezes, a criança está lá dentro, tudo certinho, mãe alimentando, temperatura não muda, líquido dá até para nadar quando está mais menorzinho, né? Mas o fato, querido, que um dia a criança vai crescendo, 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 até que chega o dia do parto. E a criança, às vezes, querido, é arrancada lá de dentro, porque às vezes uma mão puxa. Mas nasce para a vida. Nasce para aquilo que nasceu para ser. Do que você está falando? Estou falando que esse momento difícil, que ele talvez vai trazer você para aquilo que você nasceu para ser. Aquela mulher que você era, não existe mais. Ai, vou dizer de novo, até que você creia. Aquela mulher que você era, você não, mas não existe mais. Aquele homem que você era, querido, não existe mais. Amém, querido? Então o caminho, querido, é o caminho da vontade perfeita de Deus. Graça não vai faltar. A glória, ela é eterna. Então dizer que esse Deus mudou, não muda. Falta poder, não falta. Falta conhecimento, não falta. Recurso a todo. E ele está disponível. Está onde? Está dentro. Dorme. Você levanta, você desperta, você caminha. Esse Deus está dentro. Mas dizer, querido, que ele vai aonde você quer ir, não vai. Tanto é que o Pedro diz, toda graça tem nele. Ele chama a existência glória. E depois de haver padecido um pouco, porque sem Jesus, querido, você lembra da sua vida sem o Cristo? Aí eu padeci, viu, pastor? Aí eu também. Você lembra da sua vida sem Jesus, querido? Como era? Aí padeci um montão. Então, mas isso passou. Que processo é estabelecido a partir do momento desse homem que cede o coração dele para ser templo do Espírito Santo? O primeiro processo, querido, eu vou falar deles aqui depois, durante as semanas que virão, porque graça não vai faltar. Aliás, querido, vai ser de graça em graça. O Deus de toda graça. Amém? É o título da campanha, querido, de graça em graça. Já estou te adiantando, viu? Graça não vai faltar. Vou falar dos processos, querido, mas o versículo de hoje te dá base para a introdução, para dizer para você que primeiro ele vai aperfeiçoar vaso de barro. Ai, já sei, pastor, ele vai colar, né, o que está quebrado. Não vai, viu, querido? Até porque, querido, é uma marmota, né? Vaso de barro ainda colado. Ninguém merece. Ele vai esmiuçar. Ele vai quebrar e vai fazer de novo. Não vai deixar trinca, querido. Ai, pastor, pega uma super bond lá, dá para Deus, ele cola e está tudo certo. Não vai colar. Ele vai fazer de novo. Ele vai te aperfeiçoar. Amém, querido? Ele é o oleiro, está tudo na mão dele. A palavra de Deus diz, querido, que chega um momento da tua vida que ele esmiuça para fazer de novo. Estou entendendo esse processo aí, que eu vivi, que eu estou vivendo, que eu vou viver. Eu tinha 40 anos, já era pastor. Aceitei Jesus com 17. Nos 40, ele falou, não, agora eu esmiuço você. Você não entendeu nada até aqui. Tua mente não serve para mim, eu vou esmiuçar você. E foi o que ele fez. Esse processo de Deus, querido, de fazer voltar a ser o que nasceu para ser. Porque tem momento, querido, que você vai caminhando com ele e de repente não é que o caminho que você nunca disse sim para aquele desvio. Tem um dia que você resolve lá ver o que tem na coisa. Aí volta, cheio de carrapicho. Não é? Cada volta no mundo, querido, é isso que acontece.
O primeiro processo é a restauração. Vou falar depois. Mas ninguém restaura, querido, o que está perfeito. Nem que for uma tinta, viu? Ai, pastor, na minha vida não precisa derrubar a parede. Mas uma tinta, pode ser? Trocar um vidro. É restaurar. Eu não vou aqui, querido, falar que não vai ter mais parede que vai cair, porque vai. Aliás, querido, tem obra que ao invés de restaurar, ele derruba tudo. Para fazer o que nasceu para ser. Isso é sério. Ele vai aperfeiçoar, diz amém. Aperfeiçoar é restaurar. Restaurar é trazer à existência coisa nova. Ele não derrama vinho novo em odre velho. Ele não derrama óleo novo nesse jarro velho. Ele esmiuça e ele faz de novo. Ele restaura, ele dá vida. Depois ele enche de vida de novo. A vida que agora habita em vós não te pertence. Essa vida vai ser compartilhada. Você crê nisso? Primeiro ele diz: eu vou aperfeiçoar, eu vou restaurar. Depois de ter padecido um pouco, chegou nesse momento de restauração. Eu vou confirmar. Ele mesmo está dizendo. Aqui é o cumprimento. Eu vou confirmar. Eu restauro. Eu crio vida e eu confirmo. Não é assim que eu queria. Não está pronto ainda o propósito. Mas ele está dizendo: eu restauro e eu olho e digo: ah, não é assim. É isso aí. Está nascendo. Sabe quando você faz uma coisa e de repente você olha, mas não é que está ficando bom? Eu confirmo, não, pode fazer. Algumas vidas aqui que Deus está olhando e está dizendo: está ficando bom. Está mudando. Está com um novo coração. Mas não é que está falando de verdade? Não é que abandonou o mundo de vez? Está ficando bom. Amém, querido? Olha para quem está do teu lado aí, querido. Não diz nada ainda não. Mas está ficando bom, viu, querido? Está uma obra quase perfeita. Diga aí para o teu irmão, está uma obra quase perfeita. Ai, pastor, eu pensei que você ia falar que eu estava perfeito. Ai, querido, se você estivesse perfeito, ó, céu. Ainda não está, mas está num processo. Até ser dia perfeito. Mas eu confirmo. É minha filha. É meu filho. Você sabe aquelas pessoas que ainda fazem ai, querido, ainda vai no caminho errado, ainda vai para o mundo, ainda fala coisa que não devia. Mas Deus está olhando e está vendo a transformação que está acontecendo. E na sua infinita misericórdia Ele está dizendo: não, mas eu confirmo, é minha filha. Volta cheio de carrapicho, querido. Porque a ovelha, quando, né, com toda aquela lã, quando sai no mundo, volta. E ele ainda assim diz: não, essa marmotinha aí é minha filha. Ele não está pronto. É meu filho. Por que ele faz isso? Porque na visão de Deus ele vê o Cristo em você. E o Cristo é perfeito. E eu e você estamos num processo. Primeiro de restauração. Depois ele confirma: Ricardo, você é meu filho. Querido, o céu está confirmando. Você é de fato filho, filha de Deus. O céu está confirmando. Diga para quem está do teu lado: o céu está confirmando. Você é filho de Deus.
Pedro diz, depois ele fortificará. Quando eu li esse texto, eu me lembrei de Ruth. A Bíblia diz, querido, a respeito de Ruth e Noemi, quando elas voltaram de Moabe, elas voltaram para Judá novamente, elas fugiram dali. Na verdade, a Noemi fugiu dali, com seu marido, com seus filhos, foi lá para Moabe. Lá os seus filhos casaram com mulheres moabitas, e a Bíblia diz que depois de um certo tempo o marido da Noemi veio a falecer, os filhos dela também vieram a falecer, e ela ficou com as 2 noras. Então ela disse, eu vou voltar para minha terra. Um processo de restauração começou. Eu vou voltar para Judá. E ela volta. Quando ela chega ali, querido, ela e agora uma das noras, a Ruth, elas encontram o Boaz. Eu penso que você já leu o livro de Ruth e ele é maravilhoso. Elas encontraram o Boaz, e eu poderia dizer, querido, que esse momento é o cumprimento daquilo que Deus havia estabelecido, porque o olhar do Boaz para Ruth é ela. Ele saiu perguntando lá para os homens, seus servos, quem que é aquela mulher? Ele se interessou por ela. Algo dentro dele confirmou, não, essa será a sua esposa, sua mulher. O texto não diz dessa forma, mas o interesse de Boaz por ela. E aquilo que ele vai fazer posterior, a saber que ela era a moabita que veio com Noemi, e que honrou a sua sogra, estando junto com ela, não abandonando, aquilo chama a atenção de Boaz. E Boaz, querido, vai dizer então para os seus serviçais, olha, é costume aqui deixar cair as espigas, para que os órfãos, as viúvas possam pegar para comer, mas para ela vocês deixam um feixe inteiro. Deixa cair mais. Quando eu li o texto, fortificar, eu me lembrei das espigas caindo. Sabe quando Deus, com a sua infinita graça, Ele dá ordem aos anjos para deixar alguns feixes cair para você pelo caminho? Para animar você, para fortalecer você. Porque vamos ser sinceros, nós passamos por momentos delicados na nossa vida. Eu não vou aqui comparar, querido, situações, mas há situações dificílimas, perdas que são irreparáveis, momentos muito difíceis. E aí o Senhor, na sua infinita bondade, Ele olha para mim e para você e diz, não, essa mulher está precisando fortalecer porque ela é minha filha. Eu estou restaurando, eu estou confirmando, e agora eu vou fortalecer. Então Ele dá ordem, e os feixes vão caindo. Mas ainda não é o propósito. Ainda não é o fundamento final. Não é aquilo que vai ser estabelecido, querido. Porque fortificar são os feixes. Mas quando Ele diz fortalecerá, aí se transforma em fundamento. Onde você vai pisar. Onde você vai chegar no propósito que eu tenho para a sua vida. O Boaz disse, eu vou deixar as espigas. Mas o Senhor disse, você vai ser dona da terra. Eu vou dizer de novo. O Boaz disse, algumas espigas, deixa até mais do que as outras mulheres estão pegando. Mas, querido, simbolizando o próprio Deus, o Boaz adiante, querido, vai tomar aquela mulher como sua esposa. E ela vai se tornar dona da terra. Fortificar é um momento. Mas quando Ele diz, Ele também fortalecerá. É um fundamento. É algo estabelecido que ninguém muda. É algo que a partir desse acontecimento, algo poderoso vai nascer de novo. E o processo vai começar tudo novamente. Vai começar de novo. Amém, querido? Aí dessa união aí,
da Ruth com Boaz, a Bíblia diz que vai nascer algo poderoso. Obed vai nascer, que vai gerar o Jessé, que vai gerar o Davi. De uma tragédia, pastor, porque olha, se não tivesse morrido o marido delas lá, então, querido, da tragédia Deus tira a doçura. Da tragédia elas voltam, elas encontram o Boaz, o Senhor vai mostrar para elas que Ele era com elas, Ele vai fortalecer, e Ele vai trazer à existência o que parecia impossível. Eu fico pensando, querido, a Ruth olhando a sua história e dizendo, olha, se não fosse aquela tragédia, não é que eu pedi, viu, querido? Aliás, não vai sair daqui e começar a orar por tragédia, né? Ai, pastor, basta o que eu estou vivendo. Então, querido, discerne em nome de Jesus. Existe um Deus cheio de graça, poderoso, eterno, que está cuidando de você. E Ele vai fazer de novo. Ai, querido, fica feliz e diga para o teu irmão, Ele vai tornar a fazer, Ele vai estabelecer. A partir de quê? De uma restauração. Ele vai restaurar. Semana que vem, se o Senhor permitir, eu vou começar aqui. Ai, querido, nós vamos entrar nessa casa para restaurar. Amém. Ai, mas e aquela janela que você tanto gosta? Se Ele falar para tirar, nós vamos tirar. Porque tem coisa, querido, que você diz, não toca em tudo, mas não toca nisso aqui. E não é que Deus é teimoso, porque não tem teimosia em Deus. Mas às vezes, querido, Ele diz para você tirar justamente o que você está dizendo. Isso aqui ninguém toca, viu, pastor? Isso aqui é meu. Ai, quer mexer na cozinha, mexe, quer mexer na sala, mexe, mas no meu quarto ninguém entra. Ah, tá bom. Vamos começar por Ele. Restauração. Restauração. Deus vai começar restaurando, querido, em nome de Jesus. Eu não sei em que fase, eu não sei que etapa da sua vida você se encontra, mas o Senhor me chamou aqui para dizer para você, eu começo essa campanha restaurando. Graça não vai faltar. Ai, pastor, se for restaurar a casa toda, onde que eu vou morar? Ele vai encontrar um lugar para você. Amém, querido? Aliás, tem um quarto sobrando lá na sua casa. Ele vai restaurar. Diga para o teu irmão de novo, mas diga com fé, Ele vai restaurar todas as áreas da sua vida, em nome de Jesus. Eu fico pensando, querido, um Deus que criou tudo, e tudo com muita perfeição. Você olha a natureza é perfeita, você olha os pássaros é perfeito. Ontem eu fui fazer uma visita lá em Pouso Alegre, numa empresa. Tinha uma moça acompanhando lá, engenheira da empresa, ela mostrando para mim e para o Rodrigo lá, e teve uma hora, querido, que ela estava falando e eu estava assim na árvore, tinha 2 pássaros, um azul e um bem amarelo, e eu fiquei olhando. Eu me deparei, querido, olhando a beleza de Deus. Ele criou tudo muito perfeito, pássaros, você. Eu fico pensando quando Ele entra num lugar feio para restaurar. Como Ele vai deixar essa casa. Eu vou dizer de novo, querido. Ai, não vai para fora não, pensa em você mesmo. Eu fico pensando quando Deus entra para restaurar. O que Ele não vai fazer com esse casamento? O que Ele não vai fazer com você, homem de Deus, mulher de Deus? Porque de Deus você já é. Está confirmado, Ele olhou e confirmou. Mas Ele disse, não, mas peraí, eu tenho que restaurar. Eu tenho que fazer algo que demonstre a minha glória na vida dessa mulher. E não vai ficar nada de você. Vou dizer de novo até que você creia. Não vai ficar nada de você. Não vai ficar nada dos teus pensamentos. Não vai ficar nada, querido, do teu conhecimento. Não vai ficar nada do que você pensava ser certo antes.
Isso é bondade de Deus. Quantos aqui estão preparados para um tempo de restauração? Em nome de Jesus, querido. Eu disse para ele, restaura a minha vida, Pai. Restaura meu pensamento, restaura minhas palavras, restaura minha visão, restaura o que o Senhor tiver que restaurar. Porque no final, querido, vai valer a pena. Você vai ficar lindo, querido. Diga para o teu irmão, você vai ficar lindo, viu? Em nome de Jesus. Aleluia. Ai, pastor, mas já sou bem ajeitado, então vai ficar mais. Em nome de Jesus. Você vai ficar, querido, estou quase dizendo, perfeito. O final é perfeição. Amém, pastor Nelson? O final é perfeição. Diga para o teu irmão, no final, querido, é perfeição. É o que Deus vai trazer. É o que Deus vai trazer. É o que Deus vai trazer. Aleluia.